nosso coração, Deus, uma terra fértil. Obrigada, Deus, por esse tempo aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe nossas crianças. Vamos abrir a palavra no livro do profeta Isaías. Isaías 55. Nós estamos iniciando exatamente nesse domingo uma nova série de mensagens que tem por tema a fé e a esperança, apesar das circunstâncias. Então, nesta série, nós vamos estar expondo os textos do livro do profeta Isaías. Então, hoje, Isaías 55, a partir do verso 1, a palavra de Deus, ela diz assim: Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é bom, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, sem primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, prosperará naquilo para que a designei. Amém. Bem, queridos, o profeta Isaías é um dos maiores livros que nós temos na Bíblia, e uma das razões para esse tamanho é o fato de que ele trata de assuntos que o povo de Israel, problemas que o povo de Israel enfrentou durante aproximadamente 300 anos. E durante esses 300 anos, a situação do povo, ela foi de mal a pior. Por isso, esse tema, circunstâncias enfrentadas, circunstâncias adversas. No primeiro momento, o povo de Israel enfrentou o problema do Império Assírio. E esse império invadiu a parte do norte, onde ficavam as 10 tribos de Israel, que compunham o reino do norte. Então a Síria foi e invadiu, destruiu e mandou embora daquela terra todos os israelitas que moravam ali. Então o povo de Israel, de 12 tribos, ficaram apenas 2 tribos. No sul, o chamado reino de Judá, capital Jerusalém. Os assírios vão embora, passam alguns anos e surge o Império Babilônico. Esse invade Jerusalém, leva cativo para a Babilônia os judeus, e lá os judeus passam 50 anos, o templo é destruído, então a glória de Israel foi para o espaço. Surge um outro império, o Império Persa, e agora o povo de Israel pode voltar para a sua terra. Só que o que se encontra? Ruínas.
o templo destruído, a terra abandonada. Então, foram catástrofes atrás de catástrofes. E nesse contexto, em cada uma dessas situações, o povo era desafiado a manter a sua fé em Deus. Mas como manter a fé em Deus, num Deus que faz promessas, quando tudo ao meu redor parece só estar dando errado? Tudo aquilo que eu achava que era o símbolo da presença de Deus na minha vida, agora está se acabando. Será que Deus nos abandonou? Será que não seria mais fácil seguir outros deuses? Os deuses desses povos? Será que os deuses do povo que vence não é mais forte do que o Deus do povo que perde? É muito difícil a gente manter fé e esperança quando as coisas ao nosso redor estão desabando. Problemas emocionais, familiares, financeiros, enfermidades, prejuízos, decepções. E o interessante é que você observe que tanto é problemático a gente não ter fé para atravessar, como a gente não ter fé para entender. Nós precisamos da fé não só para se manter firme nas circunstâncias, mas mesmo para compreendê-las, para discerni-las, para entender o propósito, como hoje, né? É uma circunstância diversa. Como nós encaramos isso? Não basta simplesmente a gente atravessar, suportar. Como é que a gente interpreta tudo isso? Que a fé, a nossa fé nos ensina sobre esse momento que estamos vivendo? E justamente a situação de Israel piorou porque eles não entendiam que a raiz do seu problema era espiritual. Então, uma coisa que você precisa guardar no seu coração: sem uma fé calibrada no Evangelho, você nem atravessa o deserto, nem compreende o que está acontecendo com você. Então você não passa pela provação, nem tampouco compreende o porquê da provação. A fé diz respeito a esse entendimento, esse discernimento. Seja o que for que estiver acontecendo com você, meu irmão, minha irmã, é em Jesus, é a fé nele, é a fé em Cristo, a fé no Evangelho, que vai te dar as condições espirituais de você atravessar e o correto discernimento do que está acontecendo. A fé me dá esperança, a esperança me dá motivação. E apesar das circunstâncias, dessas circunstâncias, não temos energia elétrica, mas eu vim para cá hoje motivado, alegre. Eu tenho esperança, porque a minha esperança está em Deus, e esse Deus não depende de circunstâncias para realizar a sua obra. Então a fé em Deus me dá esperança, a esperança me dá motivação de servi-lo apesar das adversidades. Isso então me leva à ação. E a gente chega nesse capítulo, temos aí convites do Senhor, né? Desafios. Note a repetição do verbo vir, no versículo 1: vinde às águas, venham, comprem, sem dinheiro, sem preço. Então é um grande convite para que o povo venha ou vá ao encontro do Senhor. Lá no primeiro capítulo de Isaías, a gente está no 55, no primeiro capítulo, esse convite já estava lá. O Senhor falava: venham, vamos conversar, vamos refletir juntos sobre o que está acontecendo com vocês. Então a gente poderia dizer que o profeta Isaías é um grande desafio para que o povo encontre o Senhor e converse com Ele. Bem, esse convite, queridos, traz um questionamento junto. Por quê? Veja, por um lado, haviam judeus que já achavam que estavam perto o suficiente, né? Ora,
são o povo escolhido do Senhor, são os eleitos de Deus, a descendência de Abraão, né? Eu não tenho que ir ao encontro do Senhor, porque eu já estou na presença dele. Então essa conversa de ir, de vir, não é para mim. Outros estão no outro extremo, achavam o seguinte: olha, a coisa está muito feia para a gente, né? Olha, chegou num nível inviável, Deus já deixou a gente há muito tempo atrás, Deus já abandonou, Deus já desistiu da gente, não tem solução, né? Se Deus estivesse perto, disponível, nada disso teria acontecido. A gente muitas vezes se coloca em um desses dois extremos. Tem gente que acha que por estar na igreja já está perto de Deus o suficiente, né? Então é como se Deus, nosso propósito, nosso negócio fosse apenas tratar de quem está fora. Não, quem está precisando ouvir o evangelho são os incrédulos. Quem está precisando ouvir o evangelho é o meu vizinho, são os meus amigos, é o pessoal da faculdade, lá do trabalho. Eles precisam vir. Crentes que estão equivocados, como os israelitas estiveram equivocados. Agora, há outro extremo, são aqueles que se acham tão pecadores, tão fracos, com uma vida tão vazia, tão complicada, que acham que estão tão distantes de Deus, quase como uma situação inalcançável. Bem, não, na minha vida não dá, eu não tenho mais jeito. Onde eu estou, não tenho solução. Note, você se afastou de Deus. Talvez você tenha se afastado muito de Deus, mas Deus não se afastou de você. E aí, queridos, Deus está chamando o povo e chamando você para uma conversa. A distância aqui não é uma distância física, é uma distância espiritual. O que nos distancia de Deus é o nosso pecado, a nossa incredulidade, a nossa indiferença. Lá no capítulo 59 desse livro, o Senhor vai dizer assim: olha, os pecados de vocês produziram um abismo entre nós. E um grande tema que Isaías trabalha é mostrar que a religiosidade não era suficiente para resolver essa questão. Capítulo 1, né? Vai ser tema da nossa devocional de amanhã. É talvez um dos capítulos mais escandalosos da Bíblia. E se você já atentou para a leitura do capítulo 1 de Isaías, o Senhor diz coisas do tipo: olha, eu não suporto as festas de vocês, eu simplesmente odeio os sacrifícios que vocês me apresentam. Quem pediu para vocês aparecerem aqui? As orações de vocês, eu não as ouço. Tornaram-se um fardo. Os cultos, as cerimônias, os sacrifícios, tudo isso é cansativo, eu não suporto mais. Deus se diz cansado. Olha que coisa interessante, gente, porque imagine você faz aí uma viagem no tempo, vai parar lá em Jerusalém, 2.500 anos atrás, 2.600 anos atrás, e você passa lá no templo, e o templo está fervilhando de gente, e você vê gente lá, entrando e saindo, fazendo fila, e festas incríveis, e pessoas com mãos levantadas, e fazendo orações, e filas para sacrifícios serem apresentados, os levitas e sacerdotes trabalhando alucinadamente. Então, você poderia se, poxa, caramba, esse povo, né, está buscando o Senhor de verdade. Esse povo está aí, ó, buscando o Senhor com intensidade. E Deus olha para aquilo. E Deus fala: eu não suporto nada disso. Não aguento mais isso. Não é isso que eu quero de vocês. Imagine que isso pode ter a ver com a nossa realidade como igreja.
pode ter a ver com aquilo que a gente pratica enquanto cristãos. Essa mensagem de Isaías, irmãos, é uma mensagem que a gente vai encontrar em todos os profetas do Antigo Testamento. Nós temos 17 livros proféticos no Antigo Testamento. O Deus que se revela em Israel, o Deus que se apresenta para a gente em Jesus, ele se interessa primeiro no adorador, para depois olhar para a adoração. Então, essa é uma distinção muito importante. Você é mais importante para Deus do que aquilo que você apresenta para Ele. Jesus vai dizer lá para a mulher samaritana: Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Adoradores, veja, Deus está procurando. Olha que interessante. Deus, já parou para pensar nisso? Deus está procurando. Será que Ele está achando? Na prática, quando você canta, antes da música, Deus ouve o seu coração. Quando você ora, antes das suas palavras, Deus escuta o seu coração. Quando você dedica o seu dízimo, antes do dinheiro, Deus olha para o seu coração. Quando você serve na igreja, antes de olhar para a qualidade do seu serviço, Deus olha para o seu coração. Deus olha para dentro de você. Deus olha para você, porque Ele se importa com você. Por isso Ele está chamando você. Por isso Ele está me chamando, porque Ele nos quer. Deus não se ilude, não se engana com presentes e oferendas. Deus não se impressiona com rituais e ofertas grandiosas. Ele nos chama a uma vida de relacionamento e obediência, que envolve toda a nossa vida. Foi o que já o profeta Samuel disse para Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Ou você pode inverter isso para perceber o seguinte: sacrifícios não me isentam de obediência. Sacrifícios não conseguem mascarar a minha desobediência. Sacrifícios não compensam a Deus a minha rebelião, incredulidade, um coração endurecido. O Evangelho precisa moldar nosso caráter. Tema também importante de Isaías é que por que Deus estava indignado com toda a religiosidade do povo? É que o relacionamento de Deus, deles com Deus, era restrito àquele espaço do tempo. Então a vida deles, o cotidiano deles, era completamente alheio à vontade de Deus. Nosso padrão ético não pode ser o senso comum. Nosso padrão moral não pode ser o que está todo mundo fazendo. A minha referência, meu parâmetro não são as regras da minha empresa, não é o código de ética da minha profissão, não é o regulamento da faculdade, da escola. Eu preciso ir além do que as leis exigem. Não podemos nos basear, nos modelar no que a sociedade considera correto. Nosso padrão precisa ser mais elevado. Mais elevado. Porque o nosso padrão é o padrão do reino de Deus. Nosso padrão é o Evangelho. Ora, nas religiões ao redor de Israel não era assim. Como não é assim nas religiões que existem ao nosso redor. Naquele modelo, a divindade, a entidade, os deuses, o espírito, seja lá quem for, preocupam-se em receber o ritual. Fez o ritual certo, beleza.
seus desejos serão atendidos. Às vezes você pode até pagar alguém para fazer esse ritual. Seu coração não entra na equação. O que está dentro de você, a sua fé, seu caráter, sua vida, pouco importa. Infelizmente, muitas pessoas querem viver o cristianismo da mesma forma. Só que Deus, o Deus revelado no Evangelho é diferente. Porque Ele não julga como julga o homem. Ele vê o coração. Ele não julga apenas o que fazemos domingo. Ele olha para a sua vida a semana inteira. Todos os dias. Tanto o que fazemos na igreja, quanto o que fazemos em casa. No trabalho, na academia, na escola. O que fazemos em público. O que fazemos no privado. Importa para Deus. Em outras palavras, às vezes nós podemos estar super envolvidos na igreja, servindo ao Senhor em diversas frentes, e ainda assim estarmos distantes do Senhor. Podemos ter cargos, funções, sermos líderes, e estarmos distantes do Senhor. Nos emocionar nos cultos, cantar, orar, com intensidade, e estarmos distantes do Senhor. Ah, então isso quer dizer que o problema é a igreja, o problema é o culto? Óbvio que não. Significa que a relação com Deus não é uma relação mágica. Vir na igreja não é a gente bater na madeira 3 vezes. Porque Deus é alguém. Deus é alguém. Jesus é alguém. O Evangelho nos propõe uma espiritualidade pessoal. Relacionamento pessoal. Deus, quando vem ao nosso encontro, Ele não envia um anjo, Ele não envia uma aurora mágica, Ele envia o seu Filho. O seu Filho se torna ser humano. Deus nos procura como alguém. Agora, há 2 maneiras de encarar isso, né? Talvez você olhe isso de uma forma assim um pouco pesada, tipo, poxa, é muito exigente para mim, eu não dou conta disso. Mas na verdade eu queria que você percebesse o outro lado da história. É absolutamente positivo lidarmos com Deus que se importa com você. Porque Ele não te chama para você dar a Ele. Ele não te chama para receber. Ele te chama para dar. Aí, vocês que têm sede, venham. Note, ele diz assim: você que tem água, venha trazer a água. Você que tem sede, você que tem a necessidade, você que tem a carência, você que tem o problema, venha. Tem fome? Vem. Está cansado? Vem. Está perdido? Vem. Está doente? Vem. Deus não quer receber apenas o que você pode dar. Ele quer tratar da sua vida. E isso faz toda a diferença. É por isso que a gente precisa vir. É por isso que eu preciso vir. Precisamos fazer um movimento na direção do Senhor. Porque, na perspectiva dele, você está distante. Você pode estar aqui dentro, mas você está distante. O seu coração está distante. E os rituais religiosos não alteram esse quadro. Porque o Senhor quer comunhão com Ele. Relacionamento integral, que vai avançar para a sua semana, para o seu dia a dia. E vai te dar uma nova motivação, vai te dar uma nova esperança. E um novo sentido do que significa ser igreja. Note, o convite é direcionado a todos, não importa onde você esteja do ponto de vista espiritual. Tem gente que acha, né, aquela história: eu estou na igreja, estou perto de Deus. Não estou. Outros estão fora da igreja e estão tão distantes. Poxa, não, eu estou fora do alcance, fora do radar. Depois de tudo que aconteceu,
Depois de tudo que fizemos, será que Deus desistiu da gente? O Deus revelado em Jesus é diferente. Há uma música que diz, né, que o Senhor é Deus de perto e não de longe. Só que a música está errada. O profeta Jeremias vai dizer explicitamente para a gente que ele era Deus de perto e também de longe. Porque eu posso achar que estou perto ou eu posso achar que estou longe. Seja onde eu achar que estou, eu estou ao alcance da graça de Deus. Não existe vida humana, ser humano, fora do alcance da graça de Deus. Não existe condição ou realidade humana que Deus não possa intervir, mesmo quando a nossa vida está numa completa confusão, mesmo que as pessoas olhem e pensem, olha, isso é impossível. Ainda assim, o Senhor nos chama a vir ao seu encontro. Ele quer ser encontrado. Versículo 6, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto está perto. Você diz, enquanto se pode encontrá-lo, quer dizer que vai chegar um momento que ele não vai estar mais disponível? Não. Significa que existe uma urgência, um tempo. Não sabemos o dia de amanhã. Mas hoje, aqui, agora, o Senhor está disponível para você. Ir ao encontro do Senhor não quer dizer caminhar grandes distâncias, porque Deus está perto. Está perto. Fisicamente, talvez você não vai sair do lugar. Não se tratam de grandes peregrinações. É decisão de você se colocar sinceramente diante do Senhor. Lá no capítulo 57, Isaías vai dizer, olha, assim diz aquele que é o alto e sublime, cujo nome é santo. Eu habito no alto, no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao que está de espírito humilde, coração contrito. Seja qual for a sua situação, meu irmão, Deus está próximo de você, está acessível a você. Salmo 145, o Senhor está perto de todos os que o invocam sinceramente. Em muitas religiões, o mundo espiritual existe um caminho muito difícil, muito longo. O Evangelho é o inverso, porque Deus vem ao nosso encontro. Então você precisa vir. Por quê? Porque Deus está chamando. Versículo 3. Venham com ouvidos abertos, escutem e encontrarão vida. Eu vou, porque meus ouvidos estão ouvindo o chamado. Eu vou, porque eu sou esse que está com sede, eu tenho necessidade. Há metáforas aqui de alimentação. Está com sede, venha. Lembramos a conversa de Jesus com a samaritana. Jesus diz, ó, se você conhecesse o dom de Deus, é você quem pediria, e Ele te daria a água da vida. Porque a água que eu lhe der nunca mais terá sede. A água que eu te oferecer será uma fonte. Eu vou ao encontro do Senhor, queridos, porque eu tenho sede. Eu vou ao encontro do Senhor porque eu tenho fome. E as comidas e bebidas desse mundo não me satisfazem. O que esse mundo oferece não preenche o meu interior, não me coloca na presença de Deus. É o versículo 2. Olha que interessante, né? Ele pergunta para você assim: por que gastar o dinheiro com aquilo que não te alimenta? Por que gastar o dinheiro com aquilo que não satisfaz? Dinheiro aqui significa esforço, empenho, dedicação. Gastamos energia, gastamos tempo, recursos e muitas vezes colhemos apenas migalhas. E nesse mundo nada de graça. Então você precisa gastar. Tudo tem um custo, tudo tem um preço.
Mas às vezes gastamos muito. Gastamos tudo o que temos. Toda a nossa energia emocional, toda a nossa energia espiritual, todo o nosso tempo, todos os recursos físicos, financeiros, e continuamos vazios. Ou mesmo, a gente nem tenta. A gente faz a conta, né? A gente faz a conta, a gente faz o cálculo, mas bem, esse preço aqui eu não tenho como pagar, né? Muitas pessoas ficam temerosas de iniciar uma vida na igreja, porque fazem essa conta. Não, eu não dou conta. Isso não é para mim. Deus convida você a um banquete de alegria, de comunhão, de vida. E o que você precisa dar em troca? Nada. É de graça. Não tem nada a oferecer? O Evangelho é para você. Se sente fraco, doente, cansado, emocionalmente esgotado? O Evangelho é para você. Deus nos oferece tudo o que precisamos, de forma gratuita. Está com sede? Jesus oferece muito mais que um copo d'água. Ele oferece acesso à fonte das águas, que jorra para a vida eterna. Note, como é que a gente mantém fé e esperança quando as circunstâncias são desfavoráveis? Por quê? Você entrega a sua vida para Jesus hoje. As circunstâncias do mundo continuam desfavoráveis. A gente continua tendo problema. Amanhã nós teremos problema. Isto é, o Evangelho não impede que você tenha sede, no sentido de ter necessidade, porque você vive num mundo pecaminoso, você é pecador. Mas o Evangelho permite acesso permanente, ilimitado, à fonte das águas, a água da vida. Sempre tem água para você em Cristo Jesus. Eu tenho sede, mas eu tenho água. O Senhor convida, eu vou. Porque Ele está chamando. Porque a minha alma tem sede. Porque eu preciso do perdão. Versículo 7. Volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Então, o pecado me afasta de Deus. O pecado me distancia dEle. Por isso o perdão é necessário. A certeza do perdão é a base para que eu tenha fé, esperança em Jesus. Há perdão pleno para a minha vida. Eu vou porque eu preciso mudar de vida. Eu preciso mudar de caminhos. Versículo 8. Os meus pensamentos não são os vossos. Os meus caminhos não são os de vocês. Os pensamentos do Senhor são mais altos, os caminhos do Senhor são mais altos. O Evangelho nos desafia uma mudança de pensamentos e caminhos. Eu vou porque eu quero, porque eu preciso viver algo novo na minha vida. Novos pensamentos, nova mentalidade, novos caminhos. E aí eu queria terminar, queridos, com algo que Deus falou ao meu coração exatamente essa manhã, quando orava de manhã. Está aí no versículo 10 e 11. Parte final do nosso texto. Há uma comparação aqui. Né? O Senhor compara a questão da palavra que sai da sua boca. E a gente olha para esse texto, para essa comparação, e a gente tende a pensar que a comparação é só com a semente. Mas você nota que a comparação ela é ampla, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, sem que primeiro, veja aí, reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente. Assim é a palavra que sai da minha boca. Então, a obra da palavra é a obra que chega na terra como chuva, que rega, que fecunda, que faz brotar.
não se trata de resultados imediatos. É um processo. Mas a palavra de Deus rega a terra do nosso coração. A palavra de Deus, a exposição à palavra de Deus, vai tornando fértil o solo do nosso coração. Na dinâmica da agricultura, existem solos férteis e inférteis. Mas o solo infértil, ele pode se tornar fértil. Ele pode se tornar apto a ser cultivado. Há um processo. Esse é o processo da palavra de Deus na nossa vida. Eu pergunto para você, o que está brotando dentro de você? O que o Senhor tem feito brotar no seu coração? Sabe? E pela manhã eu pensando, olhando para dentro de mim e fazendo uma autoavaliação, e aí eu olho para dentro da minha vida e eu percebo que há sementes dentro de mim que não foram plantadas por mim. Há sementes dentro de mim germinando que não nasceram do pecado, do mundo. Foi o Senhor que regou, foi o Senhor que cultivou, foi o Senhor que semeou. Então, Deus chama a gente para irmos ao encontro dele. E esse chamado, ele mostra, olha, já tem uma obra que eu comecei na sua vida. Então eu queria que você olhasse para dentro da sua vida e pensasse nas sementes que Deus tem plantado dentro do seu coração. Sementes que não foi você que plantou, mas que estão aí dentro. Coisas que não foram o mundo, a vida, talvez sejam pequenos brotos. Sementes que estão germinando de forma muito lenta. Mas existe um processo milagroso dentro da sua vida. Isso é motivo. Então, quando eu olho para dentro de mim, eu percebo, é isso. Aqui está a minha identidade. Aqui está a presença de Deus. E é para lá que eu vou. É para Ele. Então, convido você a fechar os seus olhos, colocar a sua vida diante do Senhor. Chamar aqui os nossos irmãos do nosso time de música. Você fecha os seus olhos e coloque a sua vida diante do Senhor nessa hora. Cada um chegou aqui de um jeito, cada um chegou aqui de uma maneira. Eu não sei se você se sente perto, eu não sei se você se sente longe, eu não sei se você se sente fora do alcance. Há momentos que a gente olha para a nossa vida e não vê nada. Mas existe um Deus que nos chama. Há um Deus que quer você. Talvez você se pergunte, mas o que é que eu tenho para oferecer? E você olha e diz, eu não tenho nada para oferecer. Deus está interessado na sua vida. Deus quer cultivar, tratar do seu coração. Isso significa também que a gente não engana Deus, que a gente não dissimula diante do Senhor. Deus não se ilude com nada disso. Deus sabe a realidade da sua alma, do seu coração, da sua vida. Para com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque de uma forma milagrosa, Senhor, de uma forma quase inexplicável, o Senhor se importa com a gente. De uma forma, Senhor, difícil, Senhor, de acreditar. O Senhor quer a nossa vida.
mesmo quando a gente não tem nada para oferecer. O Senhor nos chama, Senhor, à sinceridade. Pai, em nome de Jesus, leva-nos, ó Pai, a uma oração sincera diante do Senhor. Como às vezes uma simples oração sincera é difícil. Quebrando o nosso coração, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a apresentar ao Senhor a realidade da nossa vida. Nossos dramas, medos, problemas, nossa falta de fé, nosso desânimo em servir ao Senhor, os desejos, ó Pai, que tomam conta da gente, que nada tem a ver com o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos sinceros diante do Senhor, os traumas, as tristezas, as frustrações, a frieza espiritual. Em nome de Jesus, venha ao nosso encontro, Senhor. Atua na nossa vida. Faça, Senhor, com que possamos ouvir a Tua voz. Possamos reconhecer a Tua presença. Vem, Senhor, com a Tua palavra, regar o nosso coração. Vem com a Tua palavra, Senhor, fecundar, tornar fecundo, ó Pai, espiritualmente o nosso coração. Vem semear nas nossas vidas, ó Pai. Dá-nos olhos, ó Pai, discernimento e visão para perceber aquilo que o Senhor mesmo já semeou em nós. Porque o Senhor é Deus que está perto da gente, que se aproxima da gente. Em nome de Jesus, ó Pai, constrange o nosso coração uma mudança de vida, Senhor. Constrange o nosso coração uma mudança de espiritualidade, que vá para além, ó Pai, da igreja, para além do domingo. Ajuda-nos, ó Pai, a espiritualizar, ó Pai, os nossos relacionamentos familiares. Ajuda-nos, ó Pai, a espiritualizar, segundo a Tua vontade, a nossa vida profissional, nossos estudos, nosso tempo de lazer. Ajuda-nos, ó Pai, a espiritualizar, ó Pai, as nossas emoções. Ajuda-nos, ó Pai, a levar a Tua presença, Senhor, as nossas decisões, nossas escolhas, nossos projetos, nossos sonhos. Ó Pai, leva-nos, ó Pai, a uma mudança de mentalidade, uma mudança de caminhos, ó Pai. Se em nós há pensamentos que não correspondem aos Teus pensamentos, constrange-nos, ó Pai, e direciona-nos, ó Pai, a um novo tipo de pensar. E muda em nós o caminho que precisa ser mudado, Senhor, para que possamos seguir o caminho da Tua vontade, da obediência, da comunhão. Ó Deus, e que possamos ver, ó Pai, com alegria, aquilo que o Senhor mesmo tem cultivado em nossas vidas, as sementes da Tua graça, as sementes do Teu reino, que possamos cuidar disso, Senhor, e que essas sementes possam crescer, e como diz o Salmo 1, Senhor, no devido tempo, dar o seu fruto, para a glória do Teu nome. É o desejo do nosso coração, em nome de